Bom dia, meus irmãos, graça e paz, nesta manhã de sol ensolarada aqui em Anápolis. Eu gostaria de deixar uma palavra, uma meditação, um pensamento a respeito dos nossos próprios pensamentos. Em dias difíceis, em dias em que enfrentamos lutas, e o próprio século, o próprio momento atual, contemporâneo, é um momento de grandes dificuldades. É também um momento de muita informação. Nós estamos na era da internet, de muitas informações, dessa enxurrada de informações. Muitas, ou a maioria delas, eu até digo com total certeza de que a maioria delas é mentirosa. São informações falsas ou fora de contexto, ou informações que são cortadas e nós temos acesso apenas aos cortes, o que nos leva a uma interpretação errada da realidade. No entanto, nós não deixamos de ser o gerente dos nossos pensamentos, ou gerente da nossa mente. E isso é colocado na própria Escritura, na Palavra de Deus. Quando Provérbios, aqui nessa figura eu fiz um pequeno esquema, Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, a palavra de Deus me faz uma exortação para que eu guarde o meu coração. O que é o meu coração? É tudo aquilo no homem que é imaterial, que não é o seu corpo, que não é soma do grego, é corpo físico. Ou seja, o que é o coração? O coração é tudo aquilo que é interno a nós. São os nossos pensamentos, sentimentos, convicções, são tudo aquilo, as nossas meditações, tudo aquilo que é interior. É a mente, é o sentimento, são o conhecimento, a sabedoria, as convicções, os pensamentos. É isso que é coração na Bíblia. É toda a nossa psique, com todos os nossos componentes psicológicos. Então a Bíblia diz, olha, essa parte interior você deve guardar, você deve preservar, você deve gerenciar, você tem que controlar o que vai para o seu coração. Tá? Então a própria Bíblia, a palavra de Deus, Deus na sua revelação já diz, olha, você é gerente do seu coração. Você é o gestor do seu coração. Então guarda, preserva, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, a pulsão de vida e a pulsão de morte que Freud cita está relacionado ao que eu coloco no meu coração. Eu vou me sentir mais vivo, com mais energia, com mais alegria, com mais ânimo, dependendo do que eu deixo ir para o meu coração. Se eu deixo coisas ruins irem para o meu coração, que nós chamamos hoje o termo técnico de toxicidade, tem até se diz muito hoje em relação a pessoas tóxicas, pessoas negativas. Se eu me torno uma pessoa tóxica de mim mesmo, então eu estou gerando morte, eu estou gerando infelicidade, eu estou gerando desânimo, eu estou gerando depressão. Agora, se eu gerencio os meus pensamentos, e é aqui que eu quero mostrar esse esquema, ou seja, a minha mente, ela deve ser senhora dela mesma, ou seja, eu sou o gerente, eu sou o senhor da minha mente. Sou eu quem controlo o que fica na minha mente. Isso pode ser novidade para algumas pessoas, porque elas acham que a mente delas deve trabalhar sozinha, ou elas ainda não acordaram para o fato de que nós somos gerentes da nossa mente. A nossa mente ela não deve
cavalgar sozinha, a revelia, sem um senhor, sem um gestor. Porque se nós fizermos isso, se soltarmos as rédeas da nossa mente, temos um problema. Por que temos um problema? Porque a nossa mente ela é decaída, ela sofreu a corrupção do pecado, ela sofreu a queda. Por isso Jeremias 17:9 diz que o nosso coração é o mais enganoso de todas as coisas. Ou seja, temos uma mente que foi debilitada, decaída pelo pecado. Então eu não posso mais deixar a minha mente à revelia, não posso soltar as rédeas dos pensamentos, não posso soltar as rédeas da minha mente. Eu tenho que vigiar agora a minha mente, como gestor, como controlador, como gerente da minha mente. Então, eu devo controlar os meus pensamentos, eu devo decidir o que fica na minha mente e o que não fica. E isso vai resultar em saúde mental. Então a própria palavra diz, Deus diz no Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, aquiete os seus pensamentos. Se hoje você está naquela enxurrada de pensamentos ruins, você está nessa autotoxicidade, o que a palavra de Deus diz é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete os seus pensamentos. Retire da sua mente aquilo que não te edifica, aquilo que não te alegra. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, verso 8, diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, está claro aqui, está de forma implícita, mas ao mesmo tempo muito claro. Se a palavra de Deus me manda fazer alguma coisa, é porque eu sou capaz e sou responsável por essa coisa. Se a palavra de Deus manda que na minha mente só haja pensamentos de boa fama, pensamentos respeitáveis, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é virtuoso, é isso, se é isso que deve ocupar os meus pensamentos, ou seja, então eu sou o Senhor dos meus pensamentos. Eu consigo controlar o que fica na minha mente e o que não fica na minha mente. Portanto, nós devemos controlar os nossos pensamentos. Devemos controlar os nossos pensamentos. E são esses pensamentos que nós controlamos. Então, tem uma parte da mente que controla os pensamentos. E esses pensamentos serão processados durante o dia. Ou seja, eles serão processados pela mente e a mente vai gerar uma memória. A memória é como esse repositório de recordações, de pensamentos. Portanto, se eu tenho bons pensamentos, eu vou guardar na memória, a minha mente vai guardar na memória aquilo que eu pensei. Se eu pensei coisas boas, o que vai ser guardado na minha memória são coisas boas. E aí você vai gerando um repositório positivo de coisas boas, que vai gerar os sentimentos. São pensamentos que geram os sentimentos. Não são os sentimentos que geram pensamentos. Os pensamentos são mandatórios na geração dos sentimentos. Então, se eu guardo na minha mente apenas bons pensamentos, pensamentos positivos, pensamentos bons, isso vai gerar bons sentimentos. E vai gerar uma boa memória. Uma boa memória. Como diz em Lamentações, capítulo 3, verso 22, Senhor, nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. Ou seja, ali os próprios israelitas, quando eles já estavam no cativeiro, porque Lamentações é o período do cativeiro babilônico,
Ou seja, a situação deles era ruim, era péssima. Mas eles entenderam que eles deveriam trazer da memória boas coisas para ter esperança. E o que eles trouxeram foi a memória de que Deus havia prometido que depois de 70 anos eles retornariam, eles sairiam do cativeiro babilônico e retornariam para Jerusalém. E essa boa memória, essa boa recordação gerou bons pensamentos, que gerou a esperança, que gerou os bons sentimentos e que os fez permanecer vivos. Ou seja, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Se eles ficassem focados naquela situação atual de desvantagem, de desgosto, de aprisionamento, que era a situação atual deles, eles iriam retroalimentar pensamentos ruins e iriam colocar pensamentos ruins que iriam gerar a morte da vida deles, iam gerar tristeza sobre tristeza, o que gera a depressão. O que gera a depressão. Não quero que você confunda isso que eu estou falando como uma espécie de alienação. Não é alienação. Não é negar a realidade, mas é gerenciar os pensamentos, de forma que não entremos em uma espiral descendente de pensamentos ruins. Então, temos problemas? Temos. O que devemos fazer para resolvê-los? Devemos fazer para resolvê-los. E só. E depois que você fizer o que você já poderia ter feito para resolver determinado problema, ou seja, você já foi responsável e já foi ativo na solução do problema, que esse problema não continue ocupando o seu pensamento. Porque se você já fez o que tinha para fazer, então acabou. Não há mais que ficar remoendo algo que você já fez e que você poderia ter feito. A partir do momento que você faz o que você já poderia ter feito, a partir daí é o Salmo 46, 10. Aquietai-vos. Depois que você fez o que você poderia ter feito, aquietai-vos. E sabei que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Aquietai-vos. Que tais pensamentos de desvantagem, vou usar essa palavra desvantagem, não continuem ocupando a sua mente. Tá? Não continue ocupando a sua mente. Pelo contrário, que coisas boas, que a observação da bondade, da graça de Deus é que ocupe o seu pensamento. Que coisas boas, a família que você tem, o sol que se levantou, a saúde que você tem, o corpo que você possui, os membros que você possui de forma perfeita, que sejam as coisas boas e agradáveis, como diz Paulo, que ocupe o nosso pensamento. Que os problemas não venham ocupar a nossa mente além do que eles devem ocupar. Ou seja, os problemas só devem ocupar a minha mente na medida daquilo que eu devo agir em relação a eles. A partir do momento que eu não possa fazer mais nada, então esses problemas não podem mais ocupar a minha mente. Senão eles estarão trazendo uma toxicidade, eles estarão trazendo uma tristeza que não é necessária. Que não é necessária. Então, não quero estender muito. A palavra, nesta manhã, do dia 7 de novembro de 2022, é essa. Você é o gestor dos seus pensamentos. É você quem controla o que fica na sua mente. Então, controle a sua mente, controle os seus pensamentos. De modo que você tenha um coração saudável, de modo que você tenha vida, de modo que você tenha esperança, ânimo e alegria. Amém? Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça
resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém.